Bom, vamos falar da polêmica, né, dos gramados naturais contra os gramados sintéticos. De um lado, a gente tem equipes como Palmeiras, Atlético Paranaense e Botafogo usando uma grama artificial bonita, para falar a verdade, é um tapetinho bonito e, cara, que dura uma boa durabilidade e, cara, fica conservado por muito mais tempo. A gente também, pelo outro lado, tem gramados como o Maracanã, Mineirão e o Castelão, cara, que são estádios que estão completamente já ficando amarelados, bem desgastados, né, com chuva, sol, enfim, muitas sequências de jogos, principalmente no Maracanã, onde tem jogos Flamengo, Fluminense e às vezes o Vasco. É um gramado que, cara, sofre bastante, principalmente nesse clima aqui de Rio de Janeiro, onde tem chuva e sol o tempo todo, bem complicado. E, cara, com esses gramados sintéticos, a ideia é deixar os jogos melhores, né, com gramados mais bonitos, mais atrativos. Agora até dirigentes, né, estão trocando farpas sobre esse assunto. Por exemplo, também o Suárez, né, jogador do Grêmio, falou que se recusa em jogar em gramados sintéticos com medo de lesões. Então, cara, é bem complicado ainda, é um assunto delicado, mas eu vejo que, assim, tipo, se é uma competição como Brasileirão, Libertadores, Copa do Brasil, você tem dois times ali disputando toda quarta e domingo normalmente, cara, nenhum gramado vai aguentar, não só o Maracanã, mas como se fosse qualquer outro estádio com grama natural não iria aguentar, porque é uma sequência muito pesada, muito intensa. Também alguns jogos de seleção, né, de vez em quando o Brasil vem jogar aqui. E, cara, é isso. O gramado sintético realmente pode ajudar em muito, com custos-benefícios. E, cara, para ser hoje já o novo padrão de futebol, por exemplo, eu creio que a tendência seja os novos clubes, como, como por exemplo, o Mineirão ou outros. A tendência é que, com a tendência, cara, eu acho que seja justamente essa: as equipes adotarem esse novo gramado sintético para que, cara, sim, fique mais equilibrado e nos padrões atuais do futebol brasileiro. Não concordo que seja o melhor tipo de gramado, mas, cara, é o que tem de tendência, né? É o que tá para surgir nesse novo futebol brasileiro. Até porque, porra, pensa, se for para deixar um gramado como tá o Maracanã atualmente, cara, não vale a pena nem um pouquinho. Se for deixar uma grama natural, mas que é uma grama bonita, uma grama perfeita, mas toda acabada de sequência de jogos, cara, não vale a pena mesmo. E também, né, próprio jogador, ex-jogador, né, o Zico já falou sobre que não é o ideal. A grama sintética é apenas, né, para uma pelada ou uma categoria de base, mas não serve para uma disputa oficial de partida de futebol. Assim como também ele falou que, olha, não tem em outros países do futebol, isso é só no Brasil. Abel Ferreira também, né, falou que, cara, não é o ideal, mas se for para deixar assim, ou como estava antigamente o campo do Palmeiras, é melhor deixar assim, nessa grama sintética. Eu acho que é uma grama que dá para você ainda adaptar com, né, novas tecnologias para deixar ainda melhor e mais parecida com uma grama de verdade que não prejudique, que não traga lesões e deixe o futebol ainda mais fluido, melhor, com mais velocidade, que é o que a gente espera. Porque, pô, você não precisa nem pensar para ver que, cara, fica ridículo quando você tenta disfarçar um estádio ruim com uma grama, quer dizer, um estádio com uma grama ruim, pintando ou botando areia, que, cara, foi o que aconteceu no jogo de Sul-Americana. O Botafogo foi jogar fora contra, acho que se não me engano, o Patronatos. E, cara, mano, os caras tiveram que jogar areia no campo, velho. Olha o nível. Se for para deixar essa grama original, mano, não coloca. E também numa partida do Grêmio contra o Bahia, cara, na Copa do Brasil, para você ver que não é só esses estádios como o Maracanã, o Mineirão, o Castelão, cara, equipes do Sul também estão sofrendo com isso. E realmente, mano, é muito complicado porque isso atrapalha demais o jogo. O jogador com medo de lesão, enfim, cara, um monte de coisa. E falando mais sobre um pouco dos problemas da grama original, é que é o seguinte: com o tempo parece que não é jogo, mano, manter isso a longo prazo, porque são muitas partidas, o estádio precisa ficar interditado, fica um bom tempo sem partidas oficiais, tipo assim, no Maracanã, aí o Flamengo, que não tem estádio, tem que procurar uma outra tipo de logística, tem que pedir para jogar em outros estados, e cara, é complicado e é chato, mano. E assim, eu como flamenguista, pô, é chata essa situação. Pra mim, o Flamengo já tinha que ter construído o seu estádio pra ontem e, cara, e aí decide se vai ser grama sintética ou grama original, enfim, mas, cara, não dá pra os clubes ficarem nessa. Porque, por exemplo, pensa se fecha o Mineirão por umas 4 semanas para reforma. Cara, como é que ficaria a situação pro Cruzeiro?
Cruzeiro também não tem estádio. Então, cara, é chato demais, mano, essa situação aí, esse debate, essa polêmica toda hora sobre grama sintética e grama original. E só pra reforçar, cara, já falei, não é o melhor tipo de grama ideal para os clubes de Série A, mas, mano, se é o que dá pra fazer, porque não dá pra manter esse pasto que está em alguns estádios hoje em dia, então, cara, que seja feito, mas que seja feito bem feito, sabe? Que não atrapalhe ninguém, que não atrapalhe principalmente o futebol. E é isso. Comenta aí se você é contra ou a favor. Mas o que que a FIFA diz sobre isso, né? Pode ou não pode gramado sintético? É ou não é oficial? Então, rapaziada, o que acontece? A FIFA até permite de boa, só que desde que seja de forma híbrida, como por exemplo acontece em alguns estádios de Portugal. Portugal pode, e também, para vocês terem uma noção de como tipo, a FIFA não vê problema nenhum, a final da Copa de 2018 entre França e Croácia era num gramado híbrido. 95% de grama original grama normal, pô. E 5% de grama vagabundo, não, de grama sintética. Então, tipo, a FIFA realmente não vê problema. É um campo que pode, desde que esteja bem cuidado e nos padrões FIFA. Mas, como eu falei, na Europa, em alguns países como França, Inglaterra, Itália, Alemanha, Espanha, a gente não vê esses gramas sintéticos. Um ou outro só no máximo em Portugal. E uma parada que eu percebi é o seguinte: quem usa esse tipo de gramado sintético, mano, não reclama. Atlético Paranaense, Palmeiras, Botafogo. Se quem tem o próprio gramado sintético não tá reclamando, pô, eu não vejo assim motivo pra tanto escândalo, sabe? Principalmente quando você vê equipes como Flamengo, Cruzeiro, Fortaleza, Ceará. Tipo assim, essas equipes que ainda não possuem seu estádio próprio. Talvez pro Brasil aqui, pro padrão e a quantidade de jogos que a gente tem, mano, realmente seja a melhor opção, porque é um gramado que suporta muitos jogos, não danifica mesmo com sol, chuva, neve, tudo que tem aqui no Brasil. E, cara, é uma solução rápida, mano, que, tipo, fica prontinho em pouco tempo do que você ter que ficar reformando o mesmo estádio durante umas 4 ou 5 vezes no ano. Não parece ser uma jogada inteligente assim, pra mim, sabe? Tanto de custo-benefício, porque eu acho que os estádios, que os clubes acabam gastando mais com reformas de estádio, né, para tentar deixar tudo arrumadinho, do que para, pô, ficar botando sintético. Eu acho que colocando sintético, talvez seja mais barato e mais benéfico para as equipes e para os clubes. É só o meu. Assim, eu realmente ainda vejo que é um assunto que vai dar muito o que falar, né? Sobre essa parada dos gramados. Mas, assim, eu creio que seja só uma questão de tempo também para que, cara, fique tudo bem adaptado, para que o jogo não perca a sua qualidade, não perca a intensidade, não atrapalhe em nada. Você tem equipes, cara, como eu falei, do Botafogo que se orgulha de ter sua grama sintética, e acho que seria até bom para outros clubes se tentassem também, ou testassem, só para ver se daria bom ou não. E, cara, também, e daqui uns 5 10 anos, eu realmente acho que já vai ter essa grama sintética em boa parte dos estádios brasileiros. Vejo que é só uma questão de tempo também, até para os clubes se adaptarem, também levarem tempo nesse projeto, e porque não é algo que se faz do dia para a noite, mas acho que vai ser algo que vai trazer um retorno muito positivo, tanto financeiramente para os clubes quanto para o futebol.